nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor, em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho.
Ele já aprendeu a sentir dor em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível. Se você nunca mexa com um cara que treina sozinho. Ele já aprendeu a sentir dor em silêncio, a falhar e levantar sem aplauso, a evoluir sem plateia. Esse tipo de cara não precisa de motivação. Ele já virou o próprio combustível.